Ok, pessoal, vamos agora para o capítulo 7 aqui do livro de Daniel. E o capítulo 7 é um capítulo que começa a seção mais complexa do livro de Daniel, pois nessa parte agora, até o capítulo 12, a gente tem a segunda metade, a segunda seção principal do livro de Daniel, e é a seção que reúne as visões de Daniel. E aí você deve se lembrar que, na verdade, o que acontece aqui são duas visões e duas interpretações de profecias. As duas visões ocorrem no capítulo 7 e no capítulo 8, e nos capítulos 9 até o capítulo 12, o Daniel ele tem, sim, a revelação, ele tem visões, mas essas visões são concernentes a interpretações de profecias que já haviam sido dadas, tá certo? Também é importante que você se lembre que o capítulo 7, ele é um capítulo que marca uma transição, uma intersecção entre a parte aramaica e a parte hebraica do livro de Daniel. A parte aramaica que vai do capítulo 2 até o capítulo 6, até o capítulo 7, e então a parte hebraica que vai do capítulo 8 ao capítulo 12. Quando você estiver lendo em português, você identifica através daquela expressão no ano tal, do reinado do fulano. Então, no terceiro ano do reinado de Nabucodonosor. Isso é uma indicação de estrutura, ok? E aqui você, no capítulo 7, você tem a última parte, então, dessa seção aramaica do livro de Daniel. Além disso, eu mostrei para vocês, nas aulas anteriores, que o capítulo 7 ele é paralelo ao capítulo 2. Se você ler os dois capítulos em paralelo, você vai identificar várias semelhanças. E isso nos indica que o capítulo 2 e o capítulo 7 eles se complementam, eles se interpretam a si mesmos. Você pode usar o capítulo 2 para ajudar na interpretação do capítulo 7, o capítulo 7 para ajudar na interpretação do capítulo 2, ok? Obviamente que existem algumas diferenças. A diferença principal é que o capítulo 2 ele é descrito no começo do reinado de Nabucodonosor, e o capítulo 7 é descrito no começo do reinado de Belsazzar. Então, o capítulo 2, o capítulo 2 e o capítulo 7, eles marcam esse período do reino da Babilônia. Eles são capítulos que ainda tratam a respeito da Babilônia. Lembre-se que o capítulo 6, ele termina falando da queda da Babilônia para os medos. E o capítulo 7, então, ele volta para o primeiro ano do reinado de Belsazzar, que foi o último rei da Babilônia. O que isso, então, nos indica é que Daniel está interessado ainda em falar a respeito de como a Babilônia exerce um papel importante nesse plano de Deus a respeito da história das nações e da substituição dos reinos deste mundo pelo reino vindouro, pelo reino eterno de Deus que viria no futuro, ok? Então essas são informações literárias, informações em termos da estrutura do livro de Daniel. Também, só para não esquecermos, o capítulo 7, ele então marca também o começo, ele não apenas marca o fim dessa sessão histórica, fazendo um paralelo com o capítulo 2, e fazendo menção aqui a Belsazzar, paralelo a Nabucodonosor, como ele também marca o início dessa nova sessão, que é uma sessão mais voltada agora para as visões e para as interpretações. Outro detalhe interessante também é que o capítulo 7 ele é muito parecido com o capítulo 8 em termos estruturais, certo? A construção do processo no capítulo 7 de descrição da visão é a mesma do capítulo 8.
Então, se você der uma olhadinha, por exemplo, aqui no capítulo 8, você vai perceber que o capítulo 7 começa no primeiro ano de Belsazar, e então o capítulo 8 no terceiro ano de Belsazar. E aí, depois, ele vai declarar onde ele estava. Ele estava no seu leito. Depois, no capítulo 8, ele estava em Suzã. E aí, então, ele vai descrever a visão, certo? E então, no capítulo 8 também, ele descreve a visão. Depois, ele pede a interpretação no capítulo 8 também. Depois, no finalzinho, é descrito ali como Daniel reagiu, no finalzinho do capítulo 7. E então, no final do capítulo 8, ele também exibe como ele reage. Portanto, você percebe aqui a mesma estrutura, a mesma construção, assim como nos capítulos anteriores. Tudo isso serve para mostrar para você que o livro de Daniel ele é um livro que tem uma literatura muito bem planejada, ok? A literatura apocalíptica ela é uma literatura muito bem organizada, muito bem planejada e que os aspectos literários de estrutura, de organização, são fundamentais para a sua compreensão da estrutura do texto, para a sua compreensão das ideias que estão querendo ser transmitidas. Também agora que nós vamos entrar, pessoal, nessa parte das visões do livro de Daniel, é importante que eu mais uma vez lembre a você que as visões elas têm um caráter profético, assim como é típico da literatura apocalíptica, elas têm um caráter, um elemento de profecia, e por conta disso é importante que nós tomemos o devido cuidado na hora de interpretar, ok? Para que a gente não corra o risco de dar interpretações que são totalmente esquisitas para o contexto do livro de Daniel, certo? A gente não pode impor aquilo que nós gostaríamos que o texto estivesse se referindo. A gente precisa procurar elementos dentro do próprio livro de Daniel e dentro das escrituras, do restante dos textos que Daniel tinha acesso, para tentarmos então definir qual é o significado, tá certo? Assim, de cada um dos animais, de cada uma da parte da estátua de Nabucodonosor e por aí vai. No nosso caso aqui, nós vamos entrar no capítulo 7, e o capítulo 7 ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, ela é do capítulo 7, versículos de 1 a 14, onde nessa parte a ideia central é a exibição da soberania de Deus. Então, note que eu estou ao máximo aqui enfatizando essa ideia de que o livro de Daniel fala sobre o domínio de Deus, sobre a soberania de Deus sobre as nações. Esse é o tema central. Então, todas as partes do livro de Daniel, elas precisam de alguma forma estar falando a respeito deste assunto. Sendo assim, capítulo 7, de 1 a 14, vai falar sobre como a soberania de Deus ela é demonstrada pelo processo de transição do domínio das nações para o domínio do Filho do Homem. Ok? Então, essa é a ideia. A visão que Daniel tem é uma visão em que ocorre a transição do domínio do domínio das nações para o domínio do Filho do Homem. Essa é, portanto, o foco da visão que é dado para Daniel. Então, esse texto ele se subdivide em três partes, onde na primeira é descrito aqui, através dos animais, através dessas bestas, o domínio das nações, versículos de 1 a 6. Depois, versículos de 7 a 12, nós temos a introdução de um elemento muito importante para a teologia bíblica, especialmente para o Novo Testamento, que é o elemento do ancião de dias e do filho do homem, versículos 7 a 12. E em terceiro lugar, o domínio do filho do homem, versículos 13 e 14. Então, esse daqui é o processo onde primeiro tem o domínio das nações,
Depois, a decisão do ancião de dias de preparar o Filho do Homem para o seu povo, e então o domínio do Filho do Homem é estabelecido. Essas são as três partes aqui desse texto. Nós vamos então começar a analisar e nós vamos analisar aqui, pessoal, à luz da sequência do próprio texto, certo? Então, nessa primeira parte, versículos 1 a 14, nós não vamos aqui interpretar a visão. Por quê? Porque a interpretação da visão ela é dada na segunda parte. O nosso papel, então, é quando nós chegarmos na segunda parte do capítulo 7, nós entendermos e interpretarmos a interpretação do anjo. Aqui vai ser feita a descrição da visão. Então, nosso papel aqui é entender qual foi a visão e quais são os elementos dessa visão que nós precisamos nos lembrar. O texto começa no capítulo 7, versículos de 1 a 6, falando sobre a visão e a visão que descreve o domínio das nações. O texto começa nos avisando aqui que os eventos a serem narrados ocorrem no primeiro ano de Belsazar. Lembre-se que Belsazar não foi quem reinou imediatamente depois de Nabucodonosor, ok? Não é que Nabucodonosor morreu, então Belsazar assumiu. Existe um espaço relativamente longo aqui, certo? E então, Belsazar, o último rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões. Quando é descrito aqui sonho e visões, é porque eles são sinônimos, ok? É uma espécie de sonho controlado por Deus, onde através desse sonho, Deus traz uma revelação. Isso é frequente no livro de Daniel, que as revelações venham através de sonho, ok? Então, Daniel teve um sonho e visões antes dos seus olhos. A informação onde Daniel estava no seu leito. E aí é interessante que ele nos diz que Daniel ele escreveu o sonho. Isso daqui, pessoal, nos indica aquilo que eu já falei para vocês lá na introdução, certo? Que, muito embora inicialmente eu tenha crido que o livro de Daniel ele foi composto no século II, e depois lembre-se que eu mudei para o século VI antes de Cristo, ali depois dos eventos do próprio livro, narrados no próprio livro. Lembre-se que eu falei para vocês que o próprio livro de Daniel nos dá indícios de que houve uma espécie de editor final que pegou os relatos, que pegou os documentos e então editou e transformou isso no livro de Daniel. Pode ter sido o próprio Daniel? Pode. Mas pode ter sido alguém depois de Daniel? Pode. Seria errado? Seria uma heresia dizer que foi alguém depois de Daniel? Não, porque a inspiração bíblica é uma inspiração do texto. Então, o livro de Daniel, não importa o processo que ele levou, ele é palavra de Deus para nós, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Agora, então, vem a descrição da visão. Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Esses 4 ventos do céu aqui, pessoal, eles se referem aqui à ação de Deus, ok? Então, alguns inclusive sugerem que a melhor interpretação, a melhor tradução aqui seria os 4 espíritos de Deus, mas essa ideia dos 4 ventos é uma ideia falando a respeito da ação de Deus no meio do caos. E essa ação de Deus, ela é feita através de anjos. Então, esses ventos aqui, eles se referem a anjos que estão agindo em nome de Deus. Como é que a gente sabe disso? Por conta da própria teologia do Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Zacarias, capítulo 6, versículo 5, diz: "E o anjo respondeu e me disse:
Estes são os 4 ventos, os 4 espíritos, as duas traduções são possíveis, dos céus, os quais vão adiante do Senhor por toda a terra. Então, essa ação de Deus aqui, ela é uma ação angelical. E isso é típico da literatura apocalíptica, onde Deus fala, onde Deus age por intermédio de anjos. E daí, então, ele fala aqui que esses 4 ventos do céu, eles agitavam o mar grande. Existem 2 possibilidades aqui, ok? A primeira possibilidade é que esse mar grande, ele seja uma referência ao mar Mediterrâneo, ok? Então, quando ele fala que o mar grande, ele se refere ao mar Mediterrâneo, mas existe uma outra possibilidade de que aqui esteja sendo feito uma espécie de paralelo ao texto de Gênesis, onde fala a respeito da parte seca e então a parte, o grande mar, digamos assim, certo? Eu particularmente penso que isso daqui melhor se refere ao mar Mediterrâneo, certo? Então, isso por conta da proximidade do mar Mediterrâneo com aquela região e especialmente com Israel. Mas não importa qual das 2 referências é a que de fato está acontecendo aqui. O fato é que a imagem que está se querendo passar aqui é que Deus, então, ele decide agir no meio do caos. Então, o mar é uma referência ao caos. Então, Deus, ele decide agir no meio do caos, ok? Entenda isso, que na literatura judaica, no pensamento judaico, o mar não era visto como ele é visto hoje. Hoje em dia, quando nós olhamos para o mar, nós sentimos até uma espécie de refrigério, é um ambiente de descanso nos dias de hoje. Mas para os judeus, o mar era lugar de tribulação, era lugar de juízo, era o lugar do caos. Então, Deus estava agindo no meio do caos. E aí, note que os 4 animais grandes e diferentes uns dos outros, eles subiam do mar, ok? Então, o mar é de onde surge o poder das nações. Muito embora mais para frente, o texto diz que eles... mais para frente do capítulo 7 é dito que eles se levantam da terra, eles são reinos terrenos, mas eles surgem do meio do caos. Então, esses reinos que ele vai falar aqui, esses animais, eles surgem do meio do caos. E esse caos é Deus agindo, certo? É Deus agindo por intermédio dos seus anjos. Note que, assim como são 4 animais, são também 4 ventos, ok? Então, isso se referindo que por trás do surgimento dessas nações existe a ação do Senhor, existe a ação controladora do Senhor. O primeiro ele descreve como leão e tinha asas de águia, e note aqui então que nós temos a referência a 2 animais, ao leão e à águia. É dito que, então, as asas lhe foram arrancadas. Notadamente aqui você já percebe uma semelhança com a narrativa do capítulo 4, certo? Onde Nabucodonosor, ele perde a sua glória. Ele foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. Então, aqui ele então é restaurado. A ideia é essa, que as suas asas lhe são arrancadas e depois ele foi restaurado e recebeu mente de homem. Então, o que nós entendemos aqui é que alguém glorioso, sendo descrito como o animal mais nobre da terra e o animal mais nobre dos ares, ele então perde a sua glória, mas depois ele recobra a sua mente. Então, existe aqui
um reino e um rei que passam por um processo de restauração. Depois ele vai agora para o segundo animal e ele compara esse segundo animal com o urso. E a imagem de urso, pessoal, é a imagem de violência, ok? Só lembrando aqui um detalhe que eu deixei escapar, a imagem que leão e águia passa é a imagem de glória. Já a imagem do urso é a imagem de violência. Tanto é que o texto aqui diz que ele traz consigo 3 costelas e lhe dizem: levanta-te e devora muita carne. Então, esse segundo reino é um reino marcado pela violência das suas ações. E, notadamente, essa violência ela é feita sobre o primeiro reino, certo? Então, aqui é um ato de domínio. Ele, então, devora muita carne do primeiro reino. É essa a ideia. Depois, versículo 6, nós vamos aqui agora para o terceiro animal, e ele é semelhante ao leopardo. E a ideia do leopardo é a ênfase na velocidade. Ok? Ele tinha nas costas 4 asas de ave, o que aumentava, então, o seu alcance e a sua velocidade. E ele também tinha 4 cabeças. E aí foi-lhe dado domínio, certo? E um outro detalhe também aqui, pessoal, que eu preciso chamar a sua atenção, é que note que existe uma descrição absurda dos animais, certo? É um leão com asas, é um urso com dentes, com muitas costelas, e então o leopardo com 4 cabeças. Isso daqui, naturalmente, para a nossa mente ocidental, isso daqui é muito esquisito. Mas aqui nós temos a literatura apocalíptica. E esse tipo de descrição era muito comum na literatura do Antigo Oriente, ok? Se você for no Google, por exemplo, e você colocar ali imagens da época dos persas, da época dos assírios, da época dos babilônicos, você vai encontrar esse tipo de imagem. Se você procurar, por exemplo, imagens da Babilônia antiga, você vai encontrar leões com asas, descrições dessa natureza, tá certo? Então isso era algo comum. Aqui, tudo isso daqui são símbolos. O leão e a águia são símbolos de glória. O urso é o símbolo de violência. O leopardo é um símbolo de velocidade. Então, esses símbolos estão sendo utilizados para descrever uma característica fundamental destes diferentes reinos, como depois vai ser interpretado. E então, depois disso, ele vê um quarto animal. E note que a sua ênfase no quarto animal ele é maior. Ele diz que o quarto animal ele é terrível, ele é espantoso, ele é muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Então perceba aqui a descrição parecida com o capítulo 2. Você tem 4 partes de uma estátua, aqui você tem 4 animais que sobem juntos do mar. E aí o quarto animal, ele é relacionado ao ferro, ok? E por que ele é relacionado ao ferro? Por conta da sua força em despedaçar, o seu poder destrutivo. E ele também era diferente de todos os animais que apareceram, porque ele tinha 10 chifres. Lembre-se da semelhança disso com os 10 dedos dos pés, o que mostra claramente que esse quarto animal é uma referência ao quarto reino da estátua de Nabucodonosor. Quando ele estava observando os chifres, subiu um outro chifre pequeno, e isso daqui é um detalhe que nós vamos ter que prestar bastante atenção, porque esse pequeno chifre, a partir de agora, vai ocupar uma posição muito importante no restante do livro de Daniel, ok?
Então, esse chifre pequeno, ele foi arrancado dos primeiros chifres. Esse chifre tinha olhos como de homens e boca para falar insolências. Então, ele era um chifre, um pequeno chifre dos 10 chifres. Ele era um pequeno chifre insolente, que falava acusações. E então, o quadro muda para os animais. Veja marcado aqui, ó, continuei olhando, o quadro muda e agora nós temos a descrição do ancião de dias. Essa expressão aqui, pessoal, ancião de dias, ela é uma expressão que aqui na literatura judaica, na literatura semítica, ela se refere a Deus, ok? E isso nós sabemos pelo paralelo com outras literaturas, porque um termo muito parecido era utilizado para referir-se à eternidade dos deuses, certo? Então, esse ancião de dias aqui é o Deus que não morre nos dias, é um Deus que não deixa de existir por conta dos dias, certo? Então, aqui o ancião de dias é uma referência a Deus. E então, ele olha e vê também uns tronos. A ideia de ver tronos é de juízo, ok? Então, a presença dos tronos, ela marca a presença de pessoas que estarão nesses tronos para julgar. Agora, a quem a visão está se referindo a esses tronos, com esses tronos, isso é muito difícil. Os estudiosos não conseguem chegar a uma definição. O fato é que essa mesma ideia aqui da presença de tronos, ela é encontrada lá em Apocalipse, capítulo 20. Quando é dito aqui, no versículo 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então, a ideia da presença de tronos é a ideia da chegada de um juízo. E esse juízo, ele chega sobre as nações. É chegado o juízo sobre as nações, ok? Então, nós sabemos que lá em Apocalipse, nós sabemos ali quem iria se assentar nesses tronos. Mas aqui em Daniel, não é dito aqui quem se assenta nesses tronos, ok? O texto, então, continua descrevendo aqui o ancião de dias como sendo alguém com veste branca como a neve. Isso daqui aumenta, né, a nossa percepção de que, de fato, se refere a Deus, porque você tem algumas descrições no Antigo Testamento e na própria literatura apocalíptica, no capítulo 4 de Apocalipse, por exemplo, falam do trono de Deus e daquilo que sai do trono de Deus, ok? É dito que um rio de fogo manava, note a ênfase aqui no fogo, que é a ênfase do juízo, a presença dos anjos que serviam milhares e milhares e miríades de miríades. Então assentou-se o tribunal e abriu-se o livro do julgamento. Então, tudo isso daqui é uma descrição apocalíptica para juízo. E aí nós temos aqui uma temática, que é a temática, o enredo, que é o enredo do juízo sobre as nações. Então, primeiro vem o reino das nações, e então o ancião de dias providencia o juízo. Durante a chegada desse juízo, escuta-se a voz das insolentes palavras do pequeno chifre, ok? E então o animal a qual esse chifre pertence, ele foi morto e o seu corpo entregue para ser queimado. Então, note aqui muita semelhança com Apocalipse 20, a ideia daquilo que é narrado em Apocalipse 20, que eu não quero trazer aqui, para que a gente possa, então, se manter fiel ao texto, tá certo? Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo.
que isso daqui significa? Que, muito embora o domínio desses reinos, o domínio, por exemplo, do primeiro animal, ele passa para o segundo, do segundo passa para o terceiro, e o quarto, ele toma o domínio de todos eles. Esses três primeiros domínios, ou reinos, digamos assim, eles tiveram a sua vida prolongada junto com o quarto reino. Então, existe uma espécie de sucessão, mas existe também uma espécie de reinos consecutivos. De que, muito embora o quarto reino seja o que predomina, os outros eles continuam a existir. Isso, lembre-se do que eu já expliquei para vocês, de que o livro de Apocalipse, por exemplo, fala da Grande Babilônia. Então, existem aspectos destes reinos que ainda subsistem, mesmo que o quarto reino seja aquele que predomina. E então, o texto termina, essa primeira parte do capítulo 7 termina falando da transição através do ancião de dias, do domínio dos reinos dessas nações, para o Filho do Homem. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como Filho do Homem. Então, na próxima aula, nós vamos discutir melhor a identidade desse Filho do Homem, certo? Mas o fato é que a expressão Filho do Homem, ela é uma expressão que é utilizada para humanidade, ou ser humano. Então, alguém humano, mas também é utilizado para anjos. Então, aqui nós precisamos discutir na próxima aula a quem se refere esse Filho do Homem. Mas de cara você já percebe, pelo seu conhecimento do Novo Testamento, essa expressão vindo com as nuvens do céu. E então dirigiu-se ao ancião de dias, o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado. Foi dado para quem? Foi dado para o Filho do Homem o domínio, a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, não passará, seu reino jamais será destruído, ok? Então, o que é importante que você perceba aqui é que ele é um rei de uma nação, ele é o rei de um reino que sujeita a todos os povos. É essa a ideia quando diz aqui, para que todos os sirvam, certo? Então, o rei do Filho do Homem, ele está ligado a um reino. E este reino, ele estará sobre todos os reinos, onde todos os reinos, eles serviriam a esse rei e ao seu reino, ok? Então, essa aqui é a descrição da visão. O que nós vamos fazer na próxima aula agora é interpretar essa visão, ok? Então, fique com Deus e até lá.